João capítulo 16, verso de número 5 ao verso de número 16. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, nos direcione, nos guie, fale conosco, em nome de Jesus. Algum tempo, na verdade, o Senhor ele tem martelado uma única mensagem no meu coração, e eu tenho pregado essa mensagem aqui na igreja de diversas formas e de formas diferentes. E hoje eu quero falar a mesma coisa que eu tenho falado em todos os cultos, mas com textos diferentes e de uma forma diferente. Mas é a mesma mensagem que tem queimado, é a mesma mensagem que Deus tem falado. E eu preciso que você entenda, é uma mensagem para que você entenda, então preste atenção. Fale para quem está do seu lado, fale assim: não me atrapalhe, não me incomode, não fale comigo. Você precisa prestar atenção, porque nesse momento o diabo ele vai querer que você se disperse ou que você não entenda o que vai ser pregado. Mas é importante demais você entender o que eu vou pregar aqui, amém? Eu quero explicar para você um pouco sobre a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu falei um pouco sobre isso no É Nós, quem lembra? Né? Façamos o homem, né? Ali então Pai, Filho e Espírito estão conversando. E a manifestação da Trindade, ela se dá de formas diferentes conforme você vai lendo na Bíblia. Para quem já leu a Bíblia toda aqui, só por curiosidade, quem é que já leu a Bíblia toda? Amém? Poucas pessoas. Se esforce para poder viver isso aí. E nesse texto, quando nós lemos a Bíblia toda, nós vamos perceber que no Velho Testamento, qual é a manifestação de Deus que aparece? Quem pode me ajudar? Da Trindade, qual é a manifestação que aparece? Deus Pai, amém? Então Deus Pai, quem é o Deus Pai? É o Deus que ia na frente às guerras, era o Deus que lutava as nossas batalhas, era o Deus que guerreava por nós, é o Deus por nós, é aquilo que eu preguei na semana passada, é o Deus por nós, o Deus Pai, aquele que triunfa e luta as minhas guerras, aquele que esteve com Davi triunfando e guerreando, vai pela direita, vai pela esquerda, pega o teu inimigo, dê a volta por trás e o mate. Josué capítulo 1, Josué, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. E você vai atacar os seus inimigos e eles não prevalecerão contra ti. Moisés, então passe com o povo, né? E o mar vai se abrir e todo o exército egípcio vai morrer. É o Deus que lutava as nossas guerras. Só que a manifestação do Deus Pai, repita comigo, Deus Pai. A manifestação do Deus Pai no Velho Testamento não era para todos, amém? Era para algumas pessoas. Então Deus se manifestava para algumas pessoas. Quem são essas algumas pessoas? Quando você vai ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó. Deus achou graça em Noé. Deus andou com Enoque. Deus ele se relacionava com algumas poucas pessoas. Ele não se relacionava com todos. Deus ele tinha relação com aqueles que o amavam verdadeiramente. E ele descia e falava com essas pessoas. Ou ele enviava um anjo do Senhor e um anjo do Senhor falava com essas pessoas. Só que teve um dia que Deus ele quis se apresentar a todo o povo. Em Êxodo capítulo 20, do verso 19 ao 21, diz assim, ó: e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então Deus chama Moisés e fala assim: filho, eu quero me relacionar com o povo assim como eu me relaciono com você. Eu vou descer, e quando eu descer, manda o povo se apresentar a mim. Moisés vai até o povo alegre. Gente, vocês vão ver o que poucos podem ver. Vocês vão ver a manifestação do Deus Pai. Vocês vão ver a manifestação do Deus, o Deus de Israel. Vocês vão ver o Deus da glória, aquele que tirou os nossos antepassados do Egito. Sabe o que o povo fala? Moisés, nós não queremos ver. Fala você com Deus. Nós precisamos de um intermediário. Fala você com Deus. Se nós falarmos, nós vamos morrer. Nós não queremos ver Deus. E então
Deus ele disse: eu vou aparecer a eles para que eles tenham temor, e quando eles tiverem temor deixarão de pecar, e assim verão a minha face. Mas o povo não quis, o povo se afastou. É por isso que nós cantamos aquela canção: então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Nós precisamos perder o medo e não mais pedir para um pastor, para um líder, falar com Deus no nosso lugar. Nós temos livre acesso a Ele, amém? Eu vou te explicar isso com um contexto melhor, você já vai entender. Isaías capítulo 59, verso número 2, diz que as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, imagine que existia no Velho Testamento um véu no céu. E esse véu impedia com que a oração de alguns subissem e impedia com que a presença de Deus descesse para alguns. Existia um véu, e esse véu, ele nada mais é que a separação do Senhor conosco por causa dos nossos pecados. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Recapitulando, Deus Pai se manifestou no Velho Testamento, Deus que lutava as nossas guerras, Deus que fazia por nós, era o Deus que triunfava nas batalhas e se relacionava com alguns poucos, beleza? Aí então nós entramos agora no Novo Testamento. Qual é a manifestação no Novo Testamento de Deus? Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso de número 5 em diante diz: porque Deus não usou como usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, Ele se esvaziou a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, desceu na terra, viveu como homem, sofreu como homem, e Ele foi crucificado até a morte, e morte de cruz. Deus em sua glória diz: o povo não consegue parar de pecar, o povo pela minha lei e pelas minhas ordenanças, eles nunca vão vencer, eles nunca vão parar de pecar. Então eu vou descer na terra, eu vou cumprir a lei, e após cumprir a lei, eu tenho o direito de trazer uma nova lei. Vocês estão entendendo ou não? Se você ler em Hebreus, fala que Ele fez isso. Ele é o sumo sacerdote. Eu não sei se está muito pesado, mas eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Então se esforça aí na sua mente, em nome de Jesus. Então ele vem, Jesus, a manifestação de Jesus. E aí um dia os discípulos de João Batista mandam uma mensagem no WhatsApp de Jesus perguntando, Mateus capítulo 11, verso número 2 ao 6, assim ó: João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, Deus Pai enviou o seu Filho, e agora Jesus anda na terra conosco. E Ele vence aquilo que nós não conseguimos vencer, que era o pecado. E mais, Ele cura os enfermos, Ele anuncia as boas novas, e Ele começa a propagar o reino. Bom demais, sim ou não? Imagina agora Jesus aqui no nosso meio, você senta com Jesus e começa a conversar com Jesus, e Ele fala: quais são os seus problemas? E você fala: eu estou com um problema financeiro. Ele estrala o dedo, resolve o seu problema. Ele toca em você que está enfermo, você é curado na hora. Isso era maravilhoso para os discípulos. Isso era maravilhoso, a manifestação de Deus na terra, através de Jesus Cristo. Jesus andou entre nós, e Ele é chamado de Deus conosco, Deus Emanuel. É o Deus que andou conosco. Então nós temos o Deus que era por nós, Deus Pai. Agora nós temos o Deus conosco, aquele que andou conosco nessa terra. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Então você acorda quem está do seu lado, fala assim: acorda aí, velho, que já já vai pegar fogo aqui, aí você vai ficar nervoso comigo. Eu preciso dar essa introdução para parecer que eu estou calmo. Então agora Jesus andando sobre a terra. Jesus ele começa a conversar com os seus discípulos. Ele recruta 12 homens. Ele começa a dar uma direção para esses 12 homens. Vão e pregam o evangelho, anunciem essa mensagem, façam isso, façam aquilo. Só que aí de repente numa conversa em João capítulo 16, ele vira para os discípulos, que está tudo maravilhoso, Jesus está do lado deles, e ele vira para os discípulos e fala assim: ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é bom que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Os discípulos falam assim: mano, o que você está falando? É necessário que eu vá, porque eu vou, mas ele virá. Mas ele quem? É necessário que eu vá, porque quando eu for, o Consolador virá. Mas espera aí, existe alguém melhor que o Senhor? O Consolador virá. E quando ele vier, ele vai explicar para você. E quando ele vier, vocês saberão de toda a verdade. E aí então inicia a terceira fase da manifestação de Deus na terra. Qual é a terceira fase da manifestação de Deus na terra? O Espírito Santo. Então quando você lê em Atos, você vê na igreja de Atos, Atos capítulo 1, verso número 8, que começa então a manifestação do Espírito Santo.
E recebereis poder quando descer do céu sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então agora a presença gloriosa do Espírito Santo está na terra. E agora a presença do Espírito Santo na terra não é mais o Deus por nós, não é mais o Deus conosco, agora é o Deus em nós. Jesus estava dizendo: olha, se eu estivesse na terra ainda, vocês precisariam pegar um avião agora, ir lá para Israel, aguentar uma fila de pelo menos 20 dias, para poder sentar no meu gabinete pastoral e eu poder atender você. Então é necessário que eu vá, porque mesmo que vocês podem me ouvir hoje, haverá uma grande multidão, uma nação, grandes povos, e eu não vou conseguir atender todo mundo. Então é bom que eu vá, para que Ele venha, para que o Espírito Santo venha. É necessário que eu vá, para que o Espírito do Senhor venha, para que o Espírito do Senhor venha e encha toda a casa. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre uma igreja que infelizmente está totalmente distante de quem é o Espírito Santo. Uma igreja que não conhece o Espírito Santo, uma igreja que nunca foi batizada com o Espírito Santo, uma igreja que não tem relação nenhuma com o Espírito Santo, uma igreja que não entendeu quem é o Espírito Santo. É aqui que começa a apertar as coisas, porque você crê no Pai, você crê no Filho, mas você não honra o Espírito. E como que eu sei que não honra? Pelas suas atitudes, pelo jeito que você se porta, pelo jeito que você se comporta. Então essa noite é uma análise para a tua vida, porque se você não sabe, o Espírito Santo será retirado da terra, e quando ele for retirado da terra, isso se chama arrebatamento. Arrebatamento é retirado com força. E aqueles que subirão com o Espírito Santo, quando ele for retirado, é aqueles que foram selados com o Espírito, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Não é a igreja que subirá, parece heresia o que eu estou falando. Aqueles que subirão são aqueles que foram selados com o Espírito Santo, porque muitos que estão na igreja ficarão. E é por isso que eu te perguntei, isso te assusta ou te alegra? Quando nós cantamos esse louvor aqui, isso te alegra ou te deixa assustado? Sabendo que nós temos uma igreja que pelo menos 80% não tem o batismo com o Espírito Santo, não sabe quem é o Espírito Santo e não se relaciona com o Espírito Santo, cuidado quando você canta, porque é bem perigoso que aqueles que são selados subam e muitos fiquem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Pastor, você está falando para parar de cantar o louvor? De maneira nenhuma, eu amo esse louvor, eu acho muito da hora, tá? Duarte, Tainara que canta esses louvores, deixa Deus conduzir. Mas eu preciso ensinar você para que você não vive uma emoção e não entenda o que você está cantando. Então eu preciso que você abra comigo em 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 14. Nós vamos começar a pregação agora. Coloca no telão para mim, 2 Coríntios. Capítulo 13, verso número 14. O que diz aí é assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Você já ouviu isso aqui na igreja, sim ou não? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aqui você aprende algo muito poderoso sobre a Trindade. Aqui você aprende alguns atributos e a forma de manifestar. Qual é a forma que o Senhor Jesus se manifesta? Qual é a forma? A graça. O que é graça? É um favor imerecido. Então quando Jesus veio na terra, o que ele veio fazer foi: eu vim para a terra para morrer no lugar de vocês. Vocês não mereciam a morte de Jesus. É isso que ele está falando. Vocês não mereciam a minha morte, mas eu vim e eu fiz isso de graça por vocês. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o favor que ele fez por vocês, vocês não mereciam. Então se alegrem por causa disso. E aí ele diz o quê? O amor de Deus. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo... Isso aí. O amor de Deus. Só que aqui ele fala sobre um atributo do Espírito Santo. Qual é o atributo do Espírito Santo? Comunhão. A palavra comunhão no grego, sabe o que significa? Vou falar para vocês que hoje eu estou embaçado. Koinonia. Nome bonito que você dá para o seu filho, né? Koinonia, volta aqui.
A palavra comunhão no grego significa koinonia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, que a koinonia do Espírito Santo esteja com vocês. O que é koinonia? Koinonia significa intimidade, relacionamento profundo, relacionamento tão íntimo quanto um relacionamento de um casal dentro do quarto. Ele está dizendo que a koinonia, que o relacionamento que vocês tenham com o Espírito, seja um relacionamento tão íntimo, como é íntimo o seu relacionamento com o seu cônjuge. De ser transparente, de se abrir, de se expor para o teu cônjuge. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, que o amor de Deus. Só que qual é a grande questão, gente? A grande questão é que nós aceitamos o amor do Pai, sim ou não? Ele me ama, aleluia, me ama. Nós aceitamos o amor. Você peca, você fala o quê? Ai, misericórdia, Jesus perdoa, né? Ai, Jesus, obrigado, porque Ele é meu advogado fiel, né? Só que ninguém fala sobre a comunhão, porque nós queremos aquilo que Ele faz por nós, mas nós não queremos que Ele faça em nós e nem através de nós. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Digamos que você tem um marido, mulheres que estão aqui, me ajudem. Você tem um marido bonito, amém? Dá um amém, mulheres, pela fé pelo menos. Aleluia. O seu marido, ele é lindo e ele lava a louça para você, mulheres. Nossa. Ele é carinhoso, ele é cheiroso, ele é cavalheiro. Então falando, não existe. Pastor, se existe, ele é do outro time. Eu estou complicado. Um homem carinhoso, um homem fofo, um homem... não é homem. Pensa num cara que te trata como uma dama, que te respeita, que te abraça, que te beija, que fala que te ama todos os dias. Você gostaria, menina solteira, você gostaria de casar com um homem assim, sim ou não? Meu Deus do céu, alguém... Quem foi que deu esse glória? A terceira porta. Mas a terceira porta vai se abrir, aleluias! Eita, aplauda o Senhor, gente, a terceira porta! Oh, glória! Olha que interessante. Esse homem só tem um defeito, um único defeito. Ele é 99% bom para você. Só que tem 1% dele que incomoda. Sabe qual é esse 1%? Ele tem relação com outras mulheres no casamento. Você continuaria com esse cara, sim ou não? O cara lava a louça, gente. O cara é fofo, vocês estão falando sério. 99% do cara ser bom. Vocês estão falando sério, vocês vão jogar o cara no lixo? Para, mas vocês são exigentes. 99%, o cara é bom, o cara é carinhoso, ele te leva café na cama, ele te elogia todo o tempo. Vocês vão jogar o cara fora por causa de 1%? Sabe o que a Bíblia diz? Vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos. Quem dirá Deus está no céu. Deus está falando assim, ó, vocês sendo maus, vocês têm um tipo de julgamento. Imagina eu que sou bom. Por que eu devo aceitar vocês? Vivendo uma vida totalmente pecaminosa, que não quer ter comunhão comigo, que não quer ter relacionamento comigo. E pior, me traem. Se tivesse um crente aqui, opa, só você viu, né, Igor? É a unção, né, irmão? O pessoal da frente aqui fica de guarda-chuva. Qual é a grande questão, gente? Na boa, se tivesse um crente 99% aqui fiel a Deus, estaria bom demais, sim ou não? Sim ou não? A gente tem uns crentes 20%, 5%, gente, 99% ia dar uma força legal. Mas não adianta. Está sujo, está em pecado. Se você não aceitaria um homem desse, por que você acha que Jesus tem que aceitar uma noiva dessa? A comunhão, relacionamento. Nós precisamos entender que nós temos que ter relacionamento com Ele. E nós estamos vivendo um período de igreja, onde a igreja ela não tem o Espírito Santo mais. Muitas igrejas já não tem mais o Espírito Santo, viraram um clube. Um lugar onde as pessoas se encontram, conversam, dão risada, falam mal da vida do outro, falam da roupa do irmão, falam da roupa da irmã. É um clube, ou então é uma ONG que presta ação social. Nós somos uma ONG, mas infelizmente perderam o Espírito. Perderam a sensibilidade do Espírito, não têm a comunhão. Se baseiam no amor do Pai, se baseiam na graça do Senhor Jesus, mas abandonaram a comunhão do Espírito. Abandonaram o Deus Todo-Poderoso que está nesse tempo, nesse momento conosco. O Espírito Santo simplesmente foi deixado de lado. O Espírito Santo simplesmente foi deixado e colocado ao lado. Lucas capítulo 11, do verso de número 5 ao verso de número 13.
Coloca na tela para mim, eu quero ler com você. Jesus, ele começa contando uma história. E essa história é uma história muito interessante, preste atenção nela. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Próximo versículo. E o que estiver dentro responda: não me incomode. Repita comigo: não me incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Segura para mim aqui o versículo. Você tem um amigo e você bate na porta dele e fala assim: ô irmão, me dá um pão. Aí ele fala assim: ô cara, vai pedir outro lugar, me dá um pão. Se você ficar batendo na porta dele, chutando a porta, gritando, você vai levantar para dar pão para esse miserável, sim ou não? Não é nem porque é amigo, é porque você está com raiva já, né? Sim ou não? Estou deitado na cama, 3 horas da manhã. Eu falo para a Bruna: finge de morto que ele vai parar. Passa 10 minutos. Segura mais 5, ele vai dormir, em nome de Jesus. Não é meme. A importunação daquele choro, que eu não sei se é despertador, não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, não sei o que está acontecendo na minha cabeça naquele momento, me faz levantar, pegar ele e começar: para que entre o rei Jesus, o rei da glória, dorme. A importunação te faz levantar, sim ou não? Jesus está contando essa história. Aquele amigo levanta nervoso, fala assim: por que esse miserável veio bater na minha porta? Porque não é parça. Pegou o pão e levou. Próximo versículo. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Só até aqui você já vê algo poderoso. Fala que nem o pastor Marcelo Val: eu tenho uma chave para você aqui agora. Aleluia. Só aqui você já entendeu que o poder da oração é muito poderoso. Se você começar a orar e importunar Jesus, fala assim: dá só de raiva, manda os anjos daí de raiva aqui. Jesus está explicando isso, Jesus está contando essa história. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será... Próximo texto. Próximo versículo. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, e o peixe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Próximo. Se vocês, sendo homens maus, podem dar bom presente ao filho, quanto mais Deus está no céu, pode pedir. Tá, Jesus estava expulsando... Opa, volta lá. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito a quem? Então vamos lá. Não é difícil, amém? O que você tem que fazer? Senhor, me dá o Espírito Santo. Só que, olha o que ele está falando. Lê o texto antes. De uma forma a qual você venha importunar. Sabe o que é importunação aqui? É a insistência na oração, no jejum e na leitura bíblica. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós não estamos vivendo isso. E nós queremos chegar num culto de domingo à noite e achar que o pastor vai chamar você aqui na frente, colocar a mão na sua cabeça e falar: receba. Achando que é o quê? Se você não se esforça para buscar o teu Deus e para clamar e para pedir para que Ele te encha, importunando: me enche, me transforma, eu não quero mais ser do jeito que sou, eu não quero mais viver esse pecado em mim, Espírito Santo, me consuma, me tome. Qual foi a última vez que você orou assim? Qual foi a última vez que você buscou o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você entrou para dentro do seu quarto? Mateus capítulo 6, verso número 6, fechou a tua porta e entrou para a koinonia, ambiente de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Ele. Qual foi a última vez? Você quer o Deus do amor, você quer o Deus da graça, mas você não quer ter a comunhão com o Espírito. Você não quer se relacionar com Ele. Você não entendeu o quão precioso é o Espírito Santo.
Então você vem culto após culto esperando uma palavra profética, você vem culto após culto esperando que Deus realize o teu milagre, mas você se esqueceu de ter comunhão e relacionamento com Ele. Se você não aceitaria um marido 1% errado, por que você quer estar na presença de Deus achando que Ele tem que fazer as coisas para você? Ele não aceita uma noiva adúltera. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? A Bíblia diz que Daniel, ele governava 120 províncias. E ele orava 3 vezes ao dia. Moisés governava um povo aproximadamente de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. E ele ficou 40 dias no monte jejuando. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e jejuou. Aos 12 anos de idade, Jesus estava ensinando a Bíblia. Uma criança em Israel, aos 12 anos de idade, ela já está dentro das sinagogas ensinando a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque mergulham na palavra, mergulham no ensino daquilo que eles acreditam. E o que é que você acha sobre a tua vida em relação a não ter intimidade, relacionamento e busca do Espírito Santo? Pastor, é que eu não tenho tempo. Pastor, é que eu não consigo. A Bíblia diz que ele viria e convenceria a igreja do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como você vencer o teu pecado na tua força. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vence essa parada. Eu me lembro a última vez que eu caí em relação sexual com a Bruna no nosso namoro. Foi uma semana antes de começar a aula de batismo. Eu me lembro que quando eu caí em relação sexual com ela no namoro, eu falei assim, eu não aguento mais, eu não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir parar com isso, não tem como. Menina linda, gostosa mesmo, você é louco. Não vou conseguir. Lembrando que a gente veio do mundo, tá? A esposa aqui corrigindo, né? Normal as esposas corrigindo, né? Não, eu ia batizar ainda, então eu estava no processo. Ainda está um pitel, maravilhosa. É hoje, hein, meu amor? 3 horas da manhã, na hora que o Davi acordar. Olha lá, tá dormindo agora, né? Enfim, eu me lembro que nesse dia eu entrei para dentro do banheiro. Era mês de junho ou julho, estava um frio. E eu me lembro que eu entrei dentro do banheiro, as luzes apagadas, eu liguei a água no chuveiro, na água gelada, e eu comecei a dar soco no meu corpo, eu comecei a dar soco na minha cara, eu comecei a esmurrar o meu próprio corpo. Eu falei assim, eu não aguento mais, eu não vou conseguir parar de pecar. Eu falei assim, Espírito Santo, se o Senhor não me encher, eu vou morrer, mano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais que toda hora que eu vejo, sai um palavrão na minha boca. Eu não aguento mais, toda hora eu... Ai, meu Deus do céu. Aí os crentes vêm e falam assim, a boca aí. Eu falo, não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir. Palavrão era vírgula para mim. E era toda hora. Pá, 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 pá. Eu não vou conseguir parar de ter relação sexual. Não vou. O que eu faço, Senhor? Eu comecei a importunar Jesus. Eu falei assim, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Mas eu não vou mais viver uma vida mentirosa. Eu não vou mais viver essa vida. E eu lembro que eu esmurrava meu corpo e eu chorava. E eu não aguentava naquela água gelada, aquele frio, eu tremendo, chorando. A Bruna batendo na porta, o que está acontecendo? Imagina a cena, gente, entra na cena comigo. Sabe aquela... o que está acontecendo? E eu, entendeu? E eu vou morrer. E ela, pelo amor de Deus, não faça isso. E eu vou me matar. Foi assim. E eu me lembro que eu abri a janela, eu falei, eu vou pular dessa janela. Ela morava no Cambuí na época. Depois que eu casei, ela foi pro Campo Grande. Mas aí, faz parte da vida. Eu lembro que eu abri a janela assim do prédio do Cambuí. Falei, se morrer no Cambuí fica mais chique. Falei, eu vou pular daqui. E eu me lembro que na hora que eu ia pular, veio uma parada muito escura assim. Eu não sei explicar o que era. E eu senti o diabo vindo e tentando me matar naquele momento. E eu sei que eu comecei a tremer. E eu falei assim, agora a guerra tá armada. Ou eu luto, ou eu morro. E eu comecei a mergulhar na palavra. Eu comecei a fazer loucuras. Eu falei assim, eu não vou comer nada enquanto eu não ler a Bíblia. No Bible, no food. Tá certo, Bia? Tá certo? Você tá maluco, velho? Tô, arranhando no inglês. No Bible, no food. O Igão agora criou no Bible, no céu. E eu comecei a entrar numa pilha. Meu aniversário, as meninas traziam um café da manhã pra mim na cama e colocava a Bíblia na cama. Lê logo, porque não quer comer o café com você. Amém. Eu abria lá e lia, dormindo. E eu comecei a ficar apaixonado. E eu falei, eu preciso desse Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu comecei a importunar. E eu me lembro o dia que ele desceu. E depois que ele desceu, eu posso dizer para você, eu nunca mais me afastei da presença dele. Não porque eu sou bom, mas porque ele habita em mim.
Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O grande problema é que em nós, na igreja, tem muitas pessoas vazias. Como que eu sei, pastor, que eu estou vazio do Espírito Santo? Então vamos lá. Pessoas que vivem em fofoca. Você está no meio de gente fofoqueira? Ou você está fazendo fofoca? Cuidado, você está vazio do Espírito Santo. Pessoas que falam mal de pastor. Opa! O que aconteceu aí, João? Vocês estão falando mal de mim nos almoços de família, né? Vai, não peques mais. Meu Deus, é do Marcelo Val? Oi, eu. Brincadeira, vocês não fazem, vocês são cheios do Espírito Santo. Pessoas que falam mal da igreja. Chegou um crente aqui de outra igreja. Eu saí da minha igreja porque minha igreja lá tudo errado, eu gostei dessa igreja. Eu falei, sai fora, irmão, você vai arrumar BO aqui pra mim. Você saiu de lá falando mal do pastor, falando mal da igreja, você é BO. BOzão. Pessoas que dizem, essa igreja deveria, ao invés de dizer, nós deveríamos. Essa igreja aí, não, nós. Se você não se inclui no meio, é porque você não é cheio do Espírito Santo. A igreja que faz, desenrola, bate. É a grande prova que você não tem o Espírito Santo. Eu fico imaginando o Espírito Santo do céu. Você com o celular parado. Aí você. E o Espírito Santo te olhando. Aí você. O Espírito Santo fala assim, manda um dilúvio de novo. Foi para esses besta que eu morri? Se você só gravasse, ficasse para você rir de você, tudo bem, mas você posta. Não é possível, velho, não é possível. O Espírito Santo, e o Espírito Santo. Ainda bem que ele convence você em nome de Jesus. Você prefere se embriagar? Olha o que a Bíblia diz. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Pastor, a Bíblia diz que não é pecado beber. O cara é cachaceiro, a mina é sem vergonha, pingaiada, e quer usar versículo. Olha o que está escrito na Bíblia. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Não, porque se eu beber, mas não embriagar, tá de boa. Só qual que é a questão? Os frutos do Espírito são mansidão e domínio próprio. Falei hoje de manhã aqui no café. Pastor, pode beber uma tacinha? Se você falar para você que você pode beber uma tacinha, você vai pegar aquela taça de oração, sabe? Você vai encher de vinho aquela taça de oração. Pastor falou que uma tacinha pode. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Está na Bíblia, não sou eu. O problema é que você quer encher a cara, mas você não quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer pegar um versículo da Bíblia, mas você não quer usar outro. Não quer ter koinonia, não quer ter comunhão. Não quer se aprofundar com o Espírito Santo. Vive em adultério digital. Curte foto de menininha. Vai que ela me olha. Está solteiro, desesperado, desesperada. Não consegue confiar em Deus. Tem que ficar curtindo as coisas dos outros. Parece uma metralhadora. Se você tivesse o Espírito Santo, ele ia falar assim: chuchu, mira naquele que é nós. Mas nem intimidade com o Espírito Santo você tem que ficar tirando em meio mundo. Não tem amor pela família. É um povo de crente que fala mal da família, não senta na mesa com a família nunca. E quer servir na igreja. Não tem o Espírito Santo, porque família é prioridade. Pensam somente em si mesmos. Olha o que diz Tiago capítulo 4. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, repita comigo, o Espírito, mais uma vez, o Espírito, que Ele fez habitar em vocês, fala aí, que Ele fez habitar em vocês, tem fortes ciúmes. Não tem jeito, se você tem ciúmes do seu marido, que é perfeito e gostoso, 99%, você tem ciúmes, você acha que o Espírito Santo não tem ciúmes? Ele fez habitar em você o Espírito, Ele tem ciúmes de você. Você quer ser amigo do mundo? Demorou, você é meu inimigo. É o que ele está dizendo. Não entristeçam o Espírito Santo. Nós nos esquecemos do Espírito Santo. Nós nos esquecemos de quem Ele é. Nós nos esquecemos da presença, nós nos esquecemos. A igreja prefere ficar vivendo uma vida totalmente longe do Espírito Santo. O apóstolo Paulo olha para a igreja e fala assim: agora eu suplico, em lágrimas eu clamo, parem de ser inimigos da cruz. Não existe igreja sem o Espírito Santo, gente. Não existe igreja sem Espírito Santo.
Não existe pastor sem Espírito Santo. Quem conduz todas as coisas é o Espírito Santo. A única coisa que você deveria vir buscar aqui todos os dias, e a única coisa que você deveria buscar na tua casa, é a presença do Espírito Santo. Só que o grande problema é que nós estamos preocupados em subir de cargo. O problema é que nós estamos preocupados em arrumar um casamento. O problema é que nós estamos preocupados com a festa de aniversário. O problema é que nós estamos preocupados com qualquer outra coisa, mas não temos tempo para o Espírito Santo de Deus. É a maior loucura. A igreja entrou na maior loucura de todas. A igreja só tem uma finalidade: adorar o Espírito Santo. E a única coisa que muitas vezes nós não fazemos dentro da igreja e fora dela é adorar Ele. Você se entende que não tem nexo? Não tem nexo. É uma coisa que, se você procurar alguém e contar essa história para alguém do que a igreja tem se tornado, as pessoas vão falar assim: mano, vocês são loucos? O que vocês estão indo fazer lá? O que é isso aqui para nós hoje? Isso aqui é um clube? Isso aqui é um ambiente onde você veio procurar alguém para casar? O que é isso aqui se não for pelo Espírito? Se não for pela presença dEle, o que nós estamos fazendo aqui? Se não for para ser cheio, Jesus está dizendo: é bom que eu vá para que Ele venha. Por quê? Porque Ele vai contar algumas coisas para você. Ele vai revelar segredos escondidos. Ele vai entregar algo novo nas tuas mãos. Ele vai te batizar e você vai começar a curar, a profetizar e transformar a vida de pessoas. Só que isso não te aquece se não colocar 5 mil, 10 mil a mais de salário no teu bolso. Isso não te aquece se Ele não te der um carro do ano. Qual é o Deus que vocês têm buscado, meu Deus? Que igreja que nós temos nos tornado? Não tem como, gente. Eu posso atender vocês todos os dias aqui. Eu não consigo tirar uma grama de pecado dentro do teu coração. Mas se vocês hoje se prostrarem diante dEle, clamarem, Ele derrama o Espírito e vocês nunca mais caem nessa área. Eu quero dizer para você que eu me casei com a Bruna e 2 anos nós ficamos sem ter relação sexual. Nossa, essa hora você fala... Na hora que a gente foi namorar, fiquei com uma vergonha. Tinha um pote de... Não, vou falar não. Glória a Deus, aleluia. Que o Igão já começou, aleluia. Foi uma coisa tão linda. Só os grampos do cabelo que é do Satanás. Você que vai casar agora, fala assim, ó, grampo tira, não põe grampo. Deus é tão poderoso, gente. O Espírito Santo, Ele tem poder. Você quer arrumar uma namorada? Seja cheio do Espírito Santo. Meninas que estão aqui, façam uma aliança com o Senhor. Não namora com Zé Ruela, não. Primeira coisa, pergunta para ele: quando você foi batizado com o Espírito Santo? Vai falar: o que é isso? Próximo. Ai, pastor, mas ele é lindo. Beleza acaba, gente. Beleza acaba. Nossa, pastor, mas ele é top. Se você conseguisse ver o espírito das pessoas que você se relaciona, você ia ver o quão podre é a tua vida. Vocês jovens que vão nas baladinhas ainda, que vocês são meio perdidos, retardados da cabeça, se vocês pudessem ver o espírito das pessoas que vocês se conectam, vocês não têm noção da sujeira que é. Esses casais que querem pegar 15 minas numa noite só, transar com todo mundo. Você não tem noção que pela genética é passado algo que altera a sua genética, sabia disso? É por isso que você é depressivo, por isso que nós vemos a geração mais depressiva, mais ansiosa, cheia de problema, tudo retardado mental. Tudo bobo. Tudo politicamente correto, você viu? Ai, me ofendi com o pastor falando que eu sou bobo. Ai, nunca mais vou naquela... vai cagar no mato. Povo bobo. Geração tonta, né? Tonto. Dá até nervoso de ficar na internet. Essa geração que fuma pendrive, as ideias. Fuma pendrive, chama pet de filho. Ai, meu bebezinho. Não vira homem, não, os caras de... molecadinha de 30 anos soltando pipa. Não tô entendendo mais nada. Mas quer falar quantas pegou. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. A gente não está te oferecendo droga hoje, a gente não está te oferecendo dinheiro, a gente não está te oferecendo carro. Se te pregar esse evangelho, é uma mentira. O evangelho é renúncia, é morte, é ser cheio do Espírito Santo, é parar de palhaçada e de mimimi. Você quer? Você está no lugar certo. Você não quer? Tem um monte de igreja para te enganar. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Tem 2 textos na Bíblia
que são os 2 textos que eu oro para que não aconteça na minha vida. São os 2 textos que mais machucam o meu coração e de verdade me dá vontade de chorar às vezes lendo esses textos. Mas como o Jô falou, eu vou me segurar aqui, por amor a vocês. O primeiro texto está lá em Juízes, capítulo 16, verso número 20. Coloca na tela para mim, por favor. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode subir aqui. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Esse é o texto que destrói meu coração. Algumas versões diz, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Sabe qual é o meu maior medo? Subir um dia aqui e achar que eu ainda tenho ele e eu não tenho mais. Nossa. Esse texto me destrói. A minha oração e as minhas lágrimas e a minha dor é falar: Jesus, não me deixa te perder, não deixa eu perder o teu Espírito Santo. E o segundo texto que mexe muito comigo, Salmo 51. Salmo 51, do 10 ao 11. Salmo 51, verso de número 10 ao verso de número 11, diz assim, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo Espírito. Sabe quem fez essa oração? Sabe quem fez? Davi. Davi tinha acabado de cair com Betseba e matar Urias. O profeta Natan chega nele e dá uma sentença. Fala: você pecou. Sabe o que ele faz? Ele vai para dentro do quarto. E o Salmo 51 são as lágrimas de Davi escorrendo pelaquela Bíblia. E ele está dizendo: tire o trono, tire os poderes, tire o governo, tire as riquezas, tire as mulheres, tire a minha família, tire o meu bem, meus bens, mas não tire o teu Espírito Santo de mim. Não tire o teu Espírito, Senhor. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei se você está perto, se você está longe. Eu não sei se a tua oração hoje é: Senhor, não tira o teu Espírito de mim. Me protege, me guia, conduz os meus passos. Eu não sei se a tua oração hoje é: eu já perdi ele faz muito tempo, mas hoje eu quero. A Bíblia diz: importune ele. Se você for sair do seu lugar, saia do seu lugar para importuná-lo. Porque aquele que pede, a porta se abre. Aquele que bate, aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. Quanto mais aqueles que pedirem o Espírito Santo, Ele vos dará. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, sai do seu lugar, o altar do Senhor está aberto.